Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sustentabilidade Brasil e hoje nosso podcast está mais musical do que nunca. A gente tem aqui como nosso convidado Zé Tom, ele que é o idealizador da Choro Fundação. Vai contar para a gente um pouquinho sobre a fundação, sobre a história do choro aqui no Brasil. Zé Tom, bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Zé Tom e é uma alegria muito grande poder estar num lugar que discute e conversa sobre a cultura popular e tudo que gera sustentabilidade, porque sustentabilidade também é cultura. Queria dizer que eu sou músico, compositor, atuo há muitos anos no Brasil como músico e vamos falar sobre choro. Vamos falar sobre o choro e sem choro. Aqui não tem choro, aqui só tem alegria, né? É verdade. Nossa, infame esse, hein? Zé, a primeira coisa que eu queria saber, antes da gente entrar na Choro Fundação, explica um pouquinho o que é o choro, que a gente tem samba, a gente tem a gafieira, a gente tem o choro, são ritmos aí que estão andando lado a lado, de mãos dadas, né? Explica pra gente o que é um, o que é outro, aonde eles se abraçam. Adorei a pergunta. E ela funciona da seguinte forma. O choro é um conglomerado de ritmos. O Uhum. choro, como se a gente for pesquisar, como se fosse assim, Wikipédia da vida, o choro é a primeira música urbana do Brasil. Ela começou no século XIX, no final do século XIX, com o acontecimento das grandes cidades aqui no Brasil. São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, né? Rio. Que começou a acontecer no Brasil inteiro, é muito complicado, mas assim, isso fica para pesquisa mais acadêmica, né? A gente Uhum. usa o choro como, o Rio de Janeiro como exemplo do choro, como criação, até porque foi capital do Brasil muitos anos, e onde nasceu as primeiras potências, e onde estava ali o dinheiro, as gravadoras e tudo que acontece em função disso. Mas sim, foi lá nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, mas principalmente no Rio, e começou os grandes centros a aumentarem e as pessoas começaram a transformar a música que vinha da Europa também, como enfim, a polca, o scots e várias outras coisas, e juntaram com os ritmos tocados ao estilo brasileiro, se podemos assim dizer, né? Junto com o ludu, com o machixe, são muitas as coisas que a gente pode lembrar aqui. Aí você tem quais são os nomes, os principais expoentes assim do chorinho? A gente pode lembrar, eu acho que sempre temos que lembrar da Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. né? Uma imagem muito importante no Brasil pro choro. Nossa, a série dela, aquela série foi muito legal, né? Maravilhosa, maravilhosa. E lembra da importância do que ela foi, não só pro choro, mas pra música no geral, né? Uhum. Uma mulher que venceu muitas barreiras. Aí, por exemplo, Demônios da Garoa também é choro ou já é um samba? Demônios da Garoa é samba. Só que Aham. Demônios da Garoa, dentro dos seus instrumentistas, principalmente os originais, que é uma banda que foi trocando muitas pessoas, né? Existiram chorões lá dentro, né? Eu acho que esse é a grande coisa, é o grande ponto que o choro traz no Brasil, porque como essa linguagem, ela foi a primeira linguagem urbana, a gente tem que se perguntar, quem gravavam as músicas, quem era a banda dos cantores das músicas da rádio? Eram todos chorões. Então toda a música brasileira, no geral, ela advém do choro, ela foi construída pelos chorões, entendeu? Pelas pessoas que tocam choro. Então Demônios da Garoa é samba, porém também tem chorões lá no meio, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma. Mas a gente percebe que o samba, que o choro, até mesmo gafieira, estão mais presentes do que nunca, estão mais vivos do que nunca, né? Parece que música boa não morre, né? Não morre e resiste. Resiste. Ela tem seus tempos de altos e baixos, mas ela resiste, assim. Aham. E o Choro Fundação, inclusive, vem para tentar manter essa bandeira em pé, né, do choro. Porque o choro como história, como eu falei que começou lá no final do século retrasado, ela teve altos e baixos, né? Nos anos 50 deu uma baixa, e depois voltou, e as coisas foram acontecendo. E agora a gente vive um momento da volta do choro, né? A gente Uhum. está falando do ritmo que virou patrimônio histórico do Brasil, né? A gente está falando de muitas rodas acontecendo pelo Brasil inteiro. A gente pode lembrar de grandes projetos do choro, como a Casa do Choro lá no Rio de Janeiro. A gente pode lembrar do Clube do Choro de Brasília. Sim, tem vários acontecimentos que o choro tá voltando e não morre. E a gafieira, inclusive, é parceira aliada do choro, Ah, né? é? Porque dentro dessas gafieiras, onde é esse ritmo dançante, onde todo mundo dança,
de novo, quem tocava nas grandes gafieiras, né? Os Chorões. Gafieira é sinônimo de música instrumental também, né? Tem as pessoas que vão lá cantar, mas sempre, se tem 2 cantadas, tem 3 tocadas de instrumental, enfim. Para quem viveu essa imagem do... Aqui em Vitória tivemos gafieira também, mas para quem viveu também lá no Rio, tudo sabe como é que é. Ai, que delícia. E a fundação, ela surge nesse contexto aí de reavivamento, né? Totalmente. E também num contexto, falando assim agora pessoal, porque o Choro Fundação, ele foi idealizado por mim, mas e antes de tudo foi idealizado por um professor, né? Eu sou professor de música. Então, eu acredito de verdade na revolução e na transformação da educação através do choro. E como a gente está nesse momento de avivar, é pelo ritmo, mas é também para mim, por eu acreditar tanto nisso, assim, porque eu acho que o mundo realmente é mais triste sem o choro, sem a música e sem a cultura. Porque hoje em dia, quando eu vou numa sala de aula perguntar quem conhece Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ninguém conhece. E assim, isso não é eu não acho que a culpa é das pessoas, né? A culpa é do acesso, entendeu? É da construção desse acesso. Porque a gente não precisa gastar horas aqui falando sobre isso, mas a gente sabe que gosto é algo construído também, né? A gente comenta muito sobre o gosto pessoal. Ah, não, mas isso é meu gosto pessoal. Mas calma lá, né? Como assim, né? De onde ele veio? De onde ele gosto, veio, né? Qual é a quantidade maçante das músicas que você escuta? O que chegou, que chega até você, né? Mas sabia que isso me preocupa muito, porque na minha geração, né? Você é jovem, eu sou de uma geração ou 2 acima da sua. Na minha geração, a música ruim era o rock dos anos 80, 90. E hoje você vê que eram coisas muito boas, muito bem feitas. Mas você olha para a geração atual, sem falar mal do funk, que tem funks maravilhosos, aquele funk antigo, Claudinho Buchecha, MC Marcinho, gracinha, são letras bonitinhas, mas você tem uma coisa ali que não dá, né? Não dá pela letra, não dá pelo ritmo, e é um desserviço à cultura, na minha opinião, né? Como dizem, né? Quem sou eu para taxar o que é arte e o que não é, né? Que a arte é uma coisa tão subjetiva. Mas mesmo assim eu penso que é um empobrecimento. Você não sente isso? Eu não sinto como empobrecimento, porque se a gente for pegar a história da música brasileira como ela acontece, esse tipo de calão que a gente está chamando aqui, né, de letras e O tal, proibidão o ali. proibidão e tudo mais, isso sempre existiu. Então, assim, eu acho que não dá para trazer pro funk, no geral, essa culpa. Essa pecha de. Exatamente, porque historicamente é um acontecimento histórico. As primeiras gravações que a gente tem no Brasil de letra, eu acho que seria até proibido eu falar aqui, entendeu? Então, assim, isso é cultura de massa, né? Quando a gente vai conversar sobre o funk, eu acho que a gente esquece de conversar que ela é uma cultura de massa pop. E assim, se a gente for pegar as letras da música pop norte-americana, acho que também a gente não ia passar em nenhum lugar aqui não, entendeu? Então, é muito complexo jogar para certos tipos de camadas e nichos essa culpabilização desse tal emburrecimento, dessa tal nesse problema geral, porque eu acho que os problemas na verdade moram assim na educação, nos dados da educação do MEC, por exemplo. Os problemas moram, sabe, na desigualdade de renda, do que envolve isso. Por quê? Os últimos dados da quantidade de alunos que saem do ensino médio interpretando texto absurdo, é né? absurdo. As pessoas não sabem interpretar texto. A gente tem que começar, eu acho que são esses os pontos que causam isso tudo. Porque, independente de como a letra vai ser, de como acontece as coisas, de como o ritmo chama ou não, dentro daquele espaço que está acontecendo isso, se vai ser uma barbárie ou não, é mais pela construção individual, não tem muito a ver com a música. Eu não consigo pegar muito pra mim essa ideia de que se aquele ritmo X ou aquela letra X induzem pessoas a serem dessa forma. Não sei, sim, Ou se a letra tá falando daquilo que aquelas pessoas vivem, né? por exemplo, Que isso é o mais. exato, exatamente.
Exatamente. E assim, Talvez seja até um pedido de socorro que a gente não está entendendo, né? por que não também, no sentido de trazer educação para mais espaços, aumentar o investimento no que envolve a transformação até daquela própria cultura do funk, por que não profissionalizar profissionais do funk? Sim, sim. Musicalmente falando, sabe? Eu tô falando de ensinar, trazer profissionais para ensinar sobre, não sei, textos, como fazer aquela própria música também. Ou até um pedido de socorro daquela própria comunidade, né? Que está Exato. vendo aí guerras, né? Que Sem aquilo é guerra, fim, guerra sem fim. urbana. Está vendo aí uma sexualização precoce das Absurda. meninas e dos meninos, né? Sim. Então eu acho que é um exercício interessante, né? Para a gente fazer em relação ao funk mesmo. O meu marido, né, que é da área do funk, Uhum. ele fala muito, ele fala, olha, se você acha estranho, acha difícil ouvir, né? Se você ouve uma música dessa, você fica de cabelo em pé, você traduz alguma dessas norte-americanas. Então, às vezes, o problema também é que a gente está pegando de lá, trazendo para cá, pegando o pior de lá e trazendo para cá, sabe? Acho que esse é um dos grandes pontos, né? Porque existem, se for pra gente começar a apontar, porque a gente costuma dizer, não vamos apontar dedos, né? Mas mais ou menos, né? Porque se tem culpabilização de como a gente gosta, gosto é um plano político. Assim, isso é, né? Isso não é nem. Tô falando de ideologia, não. Tô falando de plano Sim. político base. Se você cria Você cria uma empresa, você tem um plano de onde você quer chegar, como você quer acontecer. E o governo tem um plano político também da educação onde ela quer chegar. E assim, o que chega pra gente dessa cultura de massa de fora, ela é muito preocupante. Muito. Isso eu acho realmente preocupante. Assim, o ponto que toca muito na minha pessoa é um pouco esse, porque olha um dado, o Brasil, se eu não me engano, é o único país que escuta mais música da sua própria língua do que inglês. É mesmo? Então, Que assim, vamos, ótimo, né? que isso é maravilhoso pro Brasil, mas a gente fica pensando assim, qual é o poder dessa língua estrangeira, independente de qual ela for, como informação da cultura no mundo? Porque se a gente for na Noruega, vão estar escutando, que não tem nenhum problema com isso, deixando bem claro, mas sei lá, um rap norte-americano ou um country norte-americano, e como se lá não houvesse música. Assim, e por esse é uma das coisas que eu, não, que eu sempre batalho para, por exemplo, a transformação do funk, como exemplo. Uhum. Não para a problematização dele no geral, porque não deixa de ser uma resistência. A gente vive num país onde a gente está ouvindo música em português, quer dizer que a gente está resistindo, sabe? A isso tudo. Porque é numa vinda dessa estrangeira, que o choro morre. É isso, né? E é o suprassumo da nossa música, né? Primeira música urbana do Brasil, não tem como, a gente necessita do acontecimento dela. São esses tipos de alicerces que constroem o que a gente chama de identidade brasileira. A gente não pode perder isso é muito importante, porque essa não identidade brasileira que causa muitas confusões do que a gente vive hoje em dia, sabe? Porque tem muitos países, por exemplo, que a gente pode ir, que independente do que estiver acontecendo externamente, fora, mas ele vai olhar para o outro, o seu vizinho, vai olhar para o outro do outro lado do seu país, que muitas vezes é o tamanho do Espírito Santo, inclusive, em É. outros países, mas como igual, porque eles dividem uma cultura que é a mesma, sabe? E aqui não. São muitos Brasis dentro de um Brasil, com muitas histórias muito diversas, e as pessoas não apertam a mão para escolher a mesma história, assim. Porque também não deixa de ser um plano. Agora, voltando àquela nossa conversa, não tem uma conversa mais assim, né? Séria dessa discussão sociopolítica, como o gosto é criado e tudo mais. A história de um país também ela é criada, né? Existe uma. Todo mundo sabe aqui, a gente está conversando com Como dizem, pessoas. né? Existe o lado do vencedor, o lado do perdedor É, e a e é verdade, né? verdade. Então a gente sempre vai tentando criar essa história para a gente conseguir essa unidade, e o choro é uma dessas funções. Então é por isso que voltando, que eu acho que a gente tem que olhar para esses vilões, porque também não deixa de ser um problema. Então, se a gente está encontrando garotos e garotas menores de idade em lugares que era para ter de adulto, fazendo coisas que não deviam, estando em lugares errados, a gente tem que ver a situação
como um todo, será que é só nesses espaços, né? Quais são as culpabilizações? Professores hoje em dia em escola, existe uma outra pesquisa também que a gente, depois eu posso até deixar no Instagram, para quem quiser, eu posso mandar lá, que é o seguinte, a gente vive num lugar, como eu falei, sem unidade, mas que esse tipo de adultização, ela não tá só no funk, no lado da música, ela acontece como cultura. E voltando dos professores, existe um dado que fala que daqui, eu acho que é em 2050, não vão haver professores, mas como um contingente no Brasil. Isso é muito sério. Eu acho que são essas coisas que levam a tudo que está acontecendo, sabe? Então, assim, por que que os professores cada vez têm menos espaço, não só dentro da política e da cultura, mas dentro da sala de aula e dentro da sua profissão? Aí a gente já vai para aqueles A gente já vai em clássicos, né? outro. Para outros lugares, mas, sabe, é E o isso que me professor, preocupa. eu acho isso muito problemático também, só para. Por favor. Porque o professor é o primeiro melhor amigo adulto daquela criança. Talvez é a única pessoa que aquela criança tem para falar, né? Tem confiança, gosta, sabe que vai ter algum, alguma volta, algum tipo de retorno da demanda dela. E isso também me preocupa, tá? No futuro, né? O que vai ser? Vai ser aquela educação dentro de casa? Que loucura, né? Que loucura, Gente, mas a Fernanda. gente já tá falando de adultização. Como que a música abre caminho, né? A E abre gente. para todos os espaços. E isso que é Tudo. interessante, porque ele é uma ponte para a interseção das conversas. Que aí volta naquele ponto que a gente estava falando do que é criar essa unidade, entendeu? É. Que é muito importante, assim. E aí a Fundação Choro, eu queria Choro entender. Fundação. Choro Fundação, Tudo desculpa. bem. Nossa, estou com uma memória terrível. A Choro Fundação, ela trabalha com educação de crianças também, jovens. Vocês estão tratando desse assunto? É um projeto? É um projeto que a gente faz, ele se chama Educa Choro. Ele ainda é um projeto jovem, ele vai fazer um ano agora de projeto, a gente já conseguiu começar a formar algumas pessoas. Ele é uma roda aberta, com aulas abertas e gratuitas para todas as idades. Ah, que legal. Então, assim, até agora, infelizmente, a gente não está com alunos e participantes crianças, que é um sonho meu, inclusive. Sim, mas vai acontecer no tempo certo. Vai. E sim, temos esse projeto de educação e ele acontece de que forma? O Educa Choro, ele oferece aulas específicas para instrumento, correto? Com profissionais da música, pessoas formadas, pessoas que entendem do assunto. E depois a gente faz o que a gente chama de prática em conjunto, nesse universo da educação. Só que nada mais é do que uma roda de choro. A gente faz uma roda de choro aberta para os alunos, com caráter educacional também. Então, ele fala, não, ó, o violão é assim, é dessa forma. Porque a gente acredita que a educação, ela não é só dentro da sala de aula, né? E também não é só a matéria específica, por exemplo, como encostar o seu dedo no violão. Não, ela é como Não. olhar o violão, como olhar a pessoa, como falar com a outra pessoa. Então, a Educachoro, ela vem também, posso estar sendo até, como é que eu posso dizer, Utópico. utópico, mas é criar dignidade, entende? Criar dignidade e formar pessoas, porque foi dentro do choro que eu aprendi a olhar para o outro, foi que eu aprendi a falar com o outro, falar baixo, esperar para falar, ouvir, porque essas coisas são essenciais para se fazer o choro. Sem essas coisas, o choro não acontece. Sem essas coisas, é ruído. Então, enfim. Eu acho tão interessante você pegar uma boa música, aí, o choro, enfim, tantas outras músicas, que eu me lembro muito de uma fotografia de um menino tocando, um menino de uma comunidade no Rio, tocando violino e chorando depois que o mentor dele, o professor, morreu. Você lembra dessa imagem? Eu não lembro, mas eu Você consigo procura. imaginar. Nossa, é uma das imagens mais emocionantes que eu já vi. E a música, eu acho que é uma coisa química, sabe? Deve criar sinapse que muda a sua concepção de mundo. Até a gente está ouvindo uma música
muito pauleira, não sei o quê, não sei o quê. Você já fica mais nervoso, fica mais pesado. Ou uma música suave, uma música bonita. Muda tudo, né? Muda tudo. E isso é científico, né? A música realmente mexe com a gente de várias formas no nosso cérebro. E é através dela que a gente consegue trazer as discussões para tudo na nossa vida. Eu acredito de verdade. Eu já vi pessoas, agora falando não necessariamente do projeto Edu Cachorro, que ele é mais jovem, mas na minha história como músico, chorar é quase o básico, assim, do choro. Não é à toa que o nome é choro, mas as Não é pessoas à toa, né? se emocionam mesmo, sabe? As pessoas se emocionam, lembram de momentos da vida delas, lembram de todas as coisas que aconteceram. Isso é muito bonito. Isso não tem preço. Tentando achar que... Ah, olha só. Essa Vai. aqui. Olha só. Nossa. Vou mostrar aqui, ó. Isso sim é uma foto de milhões. É uma criança que chorou. Era o professor dela. Olha. Deixa eu ver. Não tem história aqui, mas procurem a história dessa foto. É bem bonita. Me emocionei, galera. Cuidado. Mas foto é emocionante mesmo. E aonde que vocês estão atuando hoje? A nossa ideia, como é de educação gratuita, é tentar chegar ao máximo de pessoas possível, né? Uhum. Então a gente acaba fazendo em lugares públicos Que legal. de Vitória e Vila Velha. A gente fez uma temporada na prainha, foi lindo, foi maravilhoso. A prainha tá maravilhosa, Tá né? maravilhosa, tá muito bonita mesmo, arrasaram lá como aconteceu. Aí a gente saiu e assim, tem um parêntese que eu vou abrir, eu vou ser pai em janeiro. Então, parabéns! Obrigado. Então assim, as coisas estão meio mais difíceis eu conseguir mobilizar tanta coisa, então a gente começou a fazer também num lugar que é histórico aqui em Vitória, que é a casa da minha avó, que é conhecido como Samba da Castanheira, que fica lá em Consolação, que é um lugar que é um encontro de compositores. Quem mora lá é meu tio e minha tia, e meu tio é compositor também, assim, das antigas aqui. E eu tô fazendo lá nessa casa. Uhum. A gente tá fazendo lá, inclusive fica o convite para todas as pessoas, tá bom? O projeto Edu Cachorro acontece de 15 em 15 dias. A gente vai avisar onde é, mas está sendo geralmente no Samba da Castanheira, lá em Consolação. O endereço fica no Instagram. E também vão acontecer a partir de agora aulas semanais, durante a semana. Vai ter um dia específico à noite, para quem quiser aprender, como é que eu posso dizer, mais especificamente o seu instrumento e sobre a linguagem do choro. Gratuito, com material próprio também gratuito. Vamos divulgar aí, vamos ajudar esse projeto a continuar. Educação gratuita salva vidas. É isso. Perfeito, maravilha. E vocês têm algum outro tripé na fundação voltado para choro? Temos, claro. A gente tem que pensar que as conversas estão tão boa que ela já está trazendo os próprios... É a própria essência da fundação, né? A própria essência né? da fundação, exatamente. Porque como a música, ela traz vários pontos da conversa, ela tem que ser plural. E como ela é plural, a gente tem outros 2 projetos que não podem andar desvinculado à educação, que é a valorização da maestria, da história dos mestres do choro, da história do estado do Espírito Santo. A gente também tem uma produtora de livros ali dentro, né? Dentro dessa produtora, ela também fabrica livros, e a gente está fazendo o que a gente chama de Almanaque dos Chorões. Ai, que barato. Que a gente está entrevistando todos os chorões para a gente lançar um livro com as gravações deles e a história deles. Porque, assim, a única diferença que fique claro para o mundo, agora ciberneticamente para o mundo inteiro, que é a única diferença do Espírito Santo para qualquer outro estado do Brasil ou do mundo, são as faltas de informações. Porque não existe lugar melhor do que o outro, do que envolve musical. No Rio de Janeiro se faz mais samba do que aonde. Em Pernambuco tem mais cinema do que não tem. Isso não existe. Isso lá em Pernambuco tem dinheiro para o cinema, então criam-se informações sobre o cinema, sobre o cinema local deles. O Rio já foi capital, uma cidade muito, enfim, que valorizou esse tipo de espaço da cultura e tem muitos registros sobre quem faz a música lá. Então, assim, quando a gente vai pesquisar sobre os mestres aqui, que envolve a educação, porque qualquer pessoa que vai começar a estudar choro, vai no Google, vai abrir, vai pesquisar quem são os chorões daqui do outro lado da minha rua, quem são os chorões aqui do meu espaço, onde eu posso encontrar, e não existe. Esses dados não existem.
Mas se você for pesquisar sobre o Chorão lá do buraco do, sei lá, do Cariri, você vai achar coisas sobre as pessoas, porque, enfim, tem registros, né? E essa é a ideia, trazer e voltar ao Almanaque do Choro, através desse lançamento dos livros, e também, a gente também faz um podcast, que é o podcast Fundação. Mas diferente do seu podcast, inclusive maravilhoso demais, agradeço novamente o convite, ele é um podcast informativo. A gente traz grandes nomes do choro, de forma, numa linguagem mais jovem, que é explicativo. Então, assim, tem entrevistas dele falando, do artista, enfim, tem tudo isso. Ele não tem muita entrevista ao vivo. Inclusive, já tem aproveitar a câmera para fazer outro convite para vocês. Já lançamos o primeiro podcast Fundação, tá? Tá aí no YouTube e no Spotify. É só vocês pesquisarem Choro Fundação, que vai aparecer lá. O primeiro episódio é sobre Altamiro Carrilho. Não sei se você conhece. Não conheço, agora você vai ter que contar, né? Fica o convite, inclusive, para todo mundo ver. O Altamiro Carrilho é um dos maiores flautistas do mundo. Do mundo. Um gigante do choro. A todas as pessoas que começam a estudar o choro e a entender, tem que conhecer o Altamiro Carrilho. E para aproveitar para falando de pessoas daqui, para já dar quem quiser pesquisar, Carlos Poiares, aqui ó. Temos aqui o primeiro episódio do podcast Fundação. Ai, que barato. Que é áudio, né? Como tudo que a gente faz é vinculado ao áudio. Mas eu vou deixar uma dica para, além de vocês verem Altamiro Carrilho, pesquisarem sobre o Carlos Poiares. Carlos Poiares, inclusive, na saída do Altamiro Carrilho do Regional do Canhoto, agora, enfim, estou falando vários nomes, quem tiver interesse pesquise, que é um dos maiores regionais do Brasil. O Carlos Poiares, que é aqui de Vitória, entrou no lugar do Altamiro Carrilho, também mundialmente conhecido, Carlos Poiares. Ai, que barato. Então, enfim, olha que interessante, a gente tem muita história, podia ficar aqui 5 horas conversando com você sobre a história de chorões do estado, pessoas que são gigantes, né? E a gente não tem registros, histórias, ou pelo menos não temos registro em um lugar, né? Então, e eu quero, então, te convidar de novo para vir aqui pra gente, de repente, falar de um e de outro, assim, né? Vai ser um privilégio para mim. Vamos fazer sim, vai ser legal. A gente fala de um deles e depois, então, de um movimento, né? Que devem existir vários movimentos e várias épocas. Vários movimentos e várias dentro do choro, né? Em cheio, Fernando. Em cheio. É isso. Zé Tom, olha, queria te agradecer. Foi muito legal nossa conversa. A gente conversou de um monte de coisa aqui, né? Bom, passou muito rápido. Passar rápido. Queria te agradecer, já deixando o convite aqui para mais bate-papo. E tem uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que passa aqui. Diante disso tudo que você faz, que você vê, que você vive, você é uma pessoa otimista? Eu acho que eu sou uma pessoa, em vez de otimista, eu sou uma pessoa científica. O que eu quero dizer com isso? Não da ciência como a gente conhece da biologia, mas da ciência da pesquisa. Eu sou a pessoa que acredita que existe forma para tudo. A partir do momento que a gente pesquisa e entende aquilo. Professor não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas eu acho que é mais por isso, assim. Porque... Mas não, otimista não. Não. Ai, olha, o primeiro, hein, que fala que não é aqui. Todo mundo, assim, fala que é realista, mas realmente não é o primeiro não, né? Você fala que é realista, já não é otimista, eu acho. Que a gente vê a realidade é meio braba mesmo. Mas a gente vai trabalhando, né? Mas não ser otimista não quer dizer que eu não acredito na transformação e na melhora. Acredito muito, mas muito de níveis assim que não cabem em mim. Eu acredito muito na educação. Porque quando a gente fala otimista, parece que as coisas vão acontecer do nada, e nisso eu não acredito. Eu acho que as coisas vão acontecer através de muita luta e muita batalha, muito trabalho, muita sala de aula, muito aluno, enfim, muitas coisas. Eu acho que nesse país o primeiro passo é a educação. Não existe outra saída, é educação. Vamos sair disso agora, que a gente já está aqui? Não. Mas vamos fazer as outras gerações, que a gente vê, né, que as outras gerações elas estão muito mais preparadas, tanto no quesito sustentabilidade. Vai jogar um papel na rua perto de uma criança hoje que ela te dá esporro, né? Exato. Não é? As crianças não estão assim. Vai andar sem cinto de segurança,
Mamãe, põe o cinto, não é? Exato. Então, eu acho que a gente tá indo, tá caminhando. Mas só para me retratar, eu acho que nesse sentido eu sou muito otimista mesmo, assim, porque mas eu acredito que isso, as crianças começaram a se transformarem, porque teve um professor que chegou lá e falou: "Ó, é errado jogar papel no chão por causa disso, 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 disso". As crianças que vão transformar o mundo, Bom, mas depende da gente dar um totalmente. empurrão, né. Você que vai ser papai logo, né, Ah, ai que delícia. Zé, então muito obrigada, tá, suas considerações finais e convido o pessoal aí para estar participando das redes sociais, ouvindo o podcast, endereço, Instagram, eh, Facebook, né, nem sei se vocês têm Facebook, é antigo, né, é antigo, pior que a gente falo não da tem minha idade, Facebook. né. Vou fazer isso então. Gente, muito obrigado. De novo, queria agradecer a Fernanda por ter convidado para participar desse momento de discussão da cultura e da sustentabilidade. Repetindo, porque sustentabilidade é cultura. Meu nome é Zé Tom, eu sou músico, compositor e idealizador do projeto Choro Fundação e queria deixar o convite para vocês fazerem parte desse momento, seguindo a gente nas redes sociais, @Choro Fundação, @Choro Fundacão, na verdade. No Instagram não pode ter C cedilha. Também no nosso site www.chorofundacão.com.br. Se vocês precisarem mandar um e-mail para a gente de alguma coisa, zeton@chorofundação.com.br. E é isso, segue a gente, porque junto a gente vai chegar mais longe. Tamo junto. Tamo junto. E a você, nosso muito obrigada e até a próxima.